Semana passada o capítulo 4 de Mateus. Nós estamos estudando o capítulo 4 de Mateus. Mas eu vou pedir a licença aí de vocês e meditar mais um pouquinho nesse início do capítulo 4. Eu sei que nós já passamos, já continuamos, mas eu comecei ali a estudar, peguei aqui a Bíblia para estudar e assim veio bem forte no meu coração essa necessidade e essa oportunidade da gente observar aqui as questões da nossa vida, né? Nesse versículo primeiro, amém? Existem aqui três forças, três personagens que estão presentes na nossa luta, amém? Na vida do ser humano. E isso aqui é tão claro que a gente deve aproveitar mais um pouco. E eu quero pegar um aspecto aqui da ação maligna para a gente ficar atento. Mas eu quero dizer aqui, lendo o versículo 1 do capítulo 4, novamente, diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Amém? Então aqui nós temos Jesus, ele representa o homem perfeito, amém? O ideal da nossa vida, o nosso caminho, ele é o caminho, ele é o nosso guia, né? Então ele é o nosso farol, vamos dizer assim, e o nosso mestre. Temos aqui o Espírito, né? Nós falamos já com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, amém? O próprio Deus, a vontade de Deus, então se manifesta através do Espírito Santo aqui na nossa vida. Então Deus leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então temos aqui três personagens. Jesus, que eu queria que a gente pensasse em Jesus como essa palavra escrita para nós. Nós estamos num deserto eminente, amém? O Espírito nos leva a um deserto, a ocasiões de deserto na vida, amém? Então nós vamos aqui analisar Jesus como a resposta que Jesus deu. Será que nós daríamos a mesma resposta e qual é a atitude, né, que Jesus tem? Então nós temos que olhar a Jesus, né, o caminho que Jesus tomou. Nós temos que olhar o Espírito que vai nos levar ao deserto, amém, irmãos? Para que nós não sejamos enganados. Deus, então, leva Jesus, assim como ele leva toda a humanidade ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Amém? Eu espero que tenha ficado bem claro isso, que Jesus ele não nos tira do mundo, né? Ele nos permite ser tentados pelo mundo. Mas veja bem, Deus não nos tira do mundo, mas nos permite ser tentado pelo mundo. Então, nesse contexto, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus conhecia o coração de Deus. Olha, ele estava sendo guiado por Deus aqui, inclusive para o deserto. Então Jesus tinha uma consciência de quem era Deus, como Deus se movia na vida dele, e ele tinha certeza que Deus o levaria a desafios, amém? A passar por terrenos tortuosos. Então, irmãos, quando você está numa situação difícil, tortuosa, você não deve achar que algo está errado com você, mas você deve achar que é uma oportunidade de você passar por aquele problema, amém? As barreiras vêm para que a gente passe pelas barreiras, né? Então o cristão é aquele que vence, né? A Bíblia fala, tem de bom ânimo, né? Jesus fala, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Porque o que acontece? Ele venceu as aflições, amém? Então ele nos prepara para essa questão, esse caminho do deserto. Então, tendo em vista isso, nós temos também o quê? Tentado pelo diabo, amém? Então temos a figura do diabo. Quem é o diabo na história da nossa vida, né? Então o diabo é que nos leva para o deserto? O diabo é que controla a nossa vida e nos coloca onde ele quer? Não. Amém? Concordam que não? Lendo a Bíblia aqui comigo, o Espírito levou Jesus ao deserto. Amém, irmãos? Então, não é o diabo que nos leva ao deserto. Amém? Muitas vezes
você fala assim, poxa, mas a pessoa errou tanto que ela acabou em maus lençóis, ela acabou numa situação difícil. Sim, pode acontecer, mas a vida dela continua no controle de Deus. Amém? Então Deus exerce uma misericórdia com ela do tamanho que Deus quer, né? Deus pode livrar as pessoas da forma sobrenatural, como Deus pode permitir que a pessoa passe mais tempo no deserto, como Deus pode abreviar o tempo de deserto. Isso pertence a quem, essa decisão? Ao próprio Deus, né? No caso de Jesus aqui, foi 40 dias ali no orando e depois o inimigo veio. Não fala que o tempo que o inimigo ficou tentando, mas pelas respostas de Jesus, pelo preparo de Jesus, o inimigo logo bateu em retirada. Amém? Logo o inimigo foi embora. Por quê? Jesus estava preparado para a tentação. Então o inimigo não tinha mais o que conversar com Jesus. Amém? Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: Resisti, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, sujeitai-vos a Deus, e ele fugirá de vós. O inimigo fugirá de vós. Amém? Porque você resiste ao diabo. Então, o conselho de Tiago ali para o cristão, para mim e para você sujeitar a Deus, se sujeite a Deus, ou seja, conheça as palavras de Deus. Jesus estava com pleno conhecimento da palavra de Deus. E Jesus responde através da palavra de Deus e faz com que o diabo fuja dele. Amém? O diabo foge de Jesus porque ele tinha a palavra, ele dominava a palavra, o conhecimento da palavra. Então, Tiago diz assim: sujeita-se a Deus, se sujeite a Deus. Como que você se sujeita a Deus? Conhecendo a sua vontade. Como você conhece a vontade de Deus? Lendo a palavra de Deus, observando a vida de Jesus. Amém? Buscando entendimento, orando para que o Espírito Santo te instrua em todo tempo a respeito da vontade de Deus. Então você começa a conhecer a vontade de Deus. O inimigo disse assim para Jesus: olha, pega ali essa pedra e transforma em pão, né? Porque você é Deus, você tem esse poder. Jesus, ele conhecia a vontade de Deus e fala: nem só de pão viverá o homem. Então ele deixa as coisas no âmbito natural, como Deus gostaria que as coisas fossem para Jesus, né? Uma vida natural. Até que o milagre na vida de Jesus ele acontece para que Deus seja glorificado. Amém? Não teria glória ali na vida de Jesus, ele transformando pedra em pão para ele. Não teria louvor a Deus. Amém? Então tudo que Jesus faz é para o louvor de Deus. Então Jesus ele faz milagres, ele cura, ele liberta para que a mensagem de Deus seja divulgada para o mundo. Então Jesus ali conhecia a vontade de Deus, ele através desse conhecimento do caráter de Deus, da vontade de Deus, ele responde ao inimigo, o inimigo não encontra brecha, não encontra erro ali no seu entendimento, então o inimigo se retira, né? Nós temos, aqui está escrito que o inimigo se retirou, né? Quer ver? No final aqui, ó, no versículo 10, Jesus então ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Com isso o diabo o deixou. Amém? Se você pegar lá em Lucas, nos outros evangelhos, você vai ver que deixou até pelo momento. Deixou, por hora, o diabo o deixou. Porque o diabo tentaria Jesus até o final, assim como ele faz com a nossa vida. Ele tentaria e ele tenta novamente na nossa vida. Mas então, irmãos, na nossa vida, quais as forças que agem? Eu tenho Deus me dando a verdade, me dando um caminho de vida e me dando armas para que eu chegue, para que eu conquiste, para que eu chegue no final da vida, que eu chegue no final da minha vida com a conquista desse lugar no reino de Deus. Amém? Como? Aceitando Jesus, né? Negando as propostas do inimigo, seguindo a vontade de Deus. Então o inimigo vai fugir de mim, os anjos vão fazer companhia, vão guardar, né? Os anjos do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda, amém?
Então eu tenho promessa. Deus, ele vem ao meu socorro e ele coordena a minha vida. Eu tenho, o diabo, que ele é usado como tentador, né? Aqui no livro de Mateus, ele usa a palavra diabo, né? Que vem de diabolos, né? Do latim, por sua vez vem do grego, né? Que quer dizer, ó, veja bem, para a gente entender um pouco da característica do diabo, amém? Para que você não diga assim, Deus me tentou, Deus me deu amém? Você precisa saber o que Deus faz e o que o diabo faz, para que na hora da dificuldade você lute com as armas corretas e você diga para o diabo aquilo que é preciso ouvir, amém? Você não culpe Deus, né? Então, assim, significados de diabo, né? Da palavra, né? Diabolos. Maldizente. Maldizente, aquele que diz coisas ruins, amém? Aquele que diz coisas ruins. Aquele que nega, amém? Ele nega que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio em carne, que Jesus não pecou. Ele nega o senhorio de Deus, né? E aquele que põe pessoa contra outra pessoa, amém? Se você vê algum irmão com essas características, essa pessoa não é o diabo, amém? Mas ela está influenciada pelo diabo. Existem pessoas que agem conforme a influência do diabo, às vezes inconscientemente, nem percebem, mas estão agindo com a influência do diabo, pondo pessoa contra pessoa, maldizendo, dizendo só coisas ruins a respeito da vida. Minha vida não presta, eu não tenho jeito, as coisas não dão certo para mim, fulano não tem jeito, etc. Amém? É um dos nomes do inimigo. E que lança uma pessoa contra outra pessoa. Amém? Se você pegar lá em Marcos vai usar já Satanás, né? No lugar do diabo ele usa Satanás, que vem de Satã, do hebraico, etc. Que quer dizer adversário, aquele que está contra você, amém? E acusador, aquele que te acusa. Amém, irmãos? E essas características nunca são de Deus. Essas características nunca vêm de Deus. Essas características vêm sempre do inimigo. Amém? Agora veja bem, Deus leva Jesus para ser tentado. Deus leva Jesus na região de dificuldade, que a Bíblia chama de deserto. Amém? Deus permite que eu e você nos encontremos em regiões de batalha. No mundo tereis aflições. Então nós temos regiões de batalha e nós precisamos entender quem é Deus e quem é o diabo nessa região de batalha. Como é que Deus age e como é que o diabo age, para eu não confundir o diabo com Deus. Tem gente maldizendo Deus. Como é que Deus deixou eu ficar nessa situação? Como é que Deus me deixou estar aqui com esse problema, etc. Amém, irmãos? Então, muito cuidado. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Quem é Deus e quem é o diabo na nossa vida? Se coloca ali no lugar de Jesus. Você é Jesus. Você é levado ao deserto. Você pode dizer, Deus, mas para que me trazer no deserto? Senhor, eu não estava orando 40 dias. Eu não jejuei, orei 40 dias. Por que eu tenho que ir para o deserto? Não é assim que muitas vezes nós pensamos? Eu sou um bom cristão, eu faço tudo certinho. Por que eu tenho que ir para o deserto? Deus leva Jesus ao deserto. Se você é melhor que Jesus, né? Então, irmãos, a Bíblia é muito clara e às vezes o inimigo quer confundir as nossas atitudes. Eu queria chamar a atenção para a astúcia do inimigo. Então ele leva quando a gente está no deserto, as coisas são pesadas, o calor é grande, né? Nós estamos brincando de temperatura aí, né? Como é que está aqui, como é que está aí, mas o calor é grande. Você começa a ficar perturbado pelo calor. As coisas são mais difíceis. Parece que um passo, você anda 10 metros, parece que você andou 1 quilômetro, né? Até conta a história aí daqueles que vivem no deserto, que existem até miragens. Você começa a ver coisas que não são, não é verdade? Você começa a ver coisas ali, você vê ali um oásis, um lago com água, quando você vai ver é miragem.
A sua mente produziu alguma coisa que não era. Quando a gente está na dificuldade, o inimigo usa a nossa mente para produzir coisas que não são. Amém? Para a gente reproduzir, a gente entender coisas diferentes da realidade. A mente humana faz isso, a nossa preocupação, né? A Gabriela está falando sobre preocupação, nós temos preocupações e essa preocupação nos leva, às vezes, a lugares terríveis, muito piores do que na realidade são. Nós imaginamos que nós estamos num buraco muito fundo, quando na verdade o Senhor está ali com a palavra, nos dá a palavra para nós nos defendermos, e assim que nós usarmos a palavra, o inimigo vai fugir de nós e os anjos vão vir com providência sobre a nossa vida. É isso que aconteceu sobre a vida de Jesus. Amém? Assim que ele confirmou a realidade de Deus, simplesmente o inimigo fugiu dele, né? Tiago 4,7, né? Guarda esse versículo aí para que você veja lá, resistir ao inimigo e sujeitai-vos a Deus, um segredo, amém? E eu lembrei também eu quero só ler uma referência aqui, é um livro, eu não costumo referendar igrejas nem pastores, pessoas, mas eu queria falar para vocês sobre um livro que nós estudamos, que é esse daqui, ó. Autoridade sobre as Trevas, do pastor Oswaldo Lobo, amém? Esse livro, esse pastor é lá de Curitiba, conhecido lá de uns amigos nossos, e nós estudamos esse livro. Ele é de uma igreja tradicional, mas ele trabalha aqui com libertação, né? É muito difícil alguém da linha, né, dos batistas tradicionais trabalhar com libertação, mas ele trabalha. Ele é muito ponderado, ele usa muito a palavra de Deus, por isso que eu leio ele, né? Por isso que eu respeito os estudos dele, porque ele usa muito a palavra de Deus. E nesse livro, ele pega aqueles povos que atacaram os israelitas no Antigo Testamento, ele relaciona a potestades malignas. Amém? Então ele mostra as características do diabo através dos povos que atacaram o povo de Deus. Primeiro, então, ele fala do Egito, né? O povo ali, ele começa com o povo preso no Egito. Ele fala que o Egito é um feitor, é aquele que gera escravos, né? Ele fala um monte de característica interessante sobre como o Egito, né, trabalha com o povo para aprisionar o povo, aprisionar os bens do povo, aprisionar a família do povo, aprisionar a mente do povo, né? E não é o nosso foco de estudo, mas o segundo povo que ele relaciona com a segunda atividade ou potestade maligna, ele chama dos amalequitas. Amém? Os amalequitas, eles atacaram o povo de Israel assim que ele se liberta do cativeiro do Egito. Amém? Vocês conhecem a história do Egito, né? Quando o povo saiu do Egito, Faraó ainda, né, com o coração endurecido, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, e então Faraó persegue ali o povo, falando, não, eu vou pegar eles de volta, não vou deixar eles irem livres, né? Eles não vão se livrar. Aí vai o Faraó e todo o seu exército, aí ele encurrala ali o povo de Deus. O povo de Deus não tinha como se libertar a não ser por um milagre. E o que Deus faz quando a gente precisa de um milagre? Deus faz o milagre, né? Então Deus abriu o Mar Vermelho, né? Abrindo o Mar Vermelho, então o povo passa ali pelo Mar Vermelho, né? E quando o exército do Egito, né, com o Faraó, tenta passar o Mar Vermelho, as águas voltam e afogam todo mundo, todo o exército de Faraó morre ali. Amém? Você sabe o que é isso, irmãos? Depois, a Bíblia diz que eles haviam ficado presos 400 anos, né? 400 anos como escravos. E ali eles tinham acabado de ser libertos. Amém? Era um momento de grande alegria, de grande vitória. Sabe o que acontece quando isso acontece? Vêm os amalequitas. Amém? Logo depois da vitória, vêm os amalequitas. Presta atenção nessa verdade espiritual. Eu vou ler aqui um pedaço sobre os amalequitas,
eu espero que você entenda comigo como é que os amalequitas atingem. Eu entendo que Jesus ali, ele foi como que tentado como os amalequitas, né? O espírito dos amalequitas, vamos dizer, ele estava tentando Jesus. Porque Jesus estava fraco, estava cansado, 40 dias sem comer. Amém? Ele acabou de vencer o jejum, ele falou, eu vou jejuar 40 dias. Ele tinha vencido aquilo, ele tinha feito um propósito com Deus, ele tinha vencido, só que ele estava cansado, fisicamente e mentalmente. Amém? Às vezes, irmãos, nós estamos cansados fisicamente e mentalmente. É a hora que os amalequitas vão tentar nos destruir. Então eu vou ler aqui um pedaço aqui, está na página 113 aqui desse livro. Diz assim, ataca os cansados e fracos. Pense em alguém feliz, mas extenuado, por ter vivido um tempo prolongado de uma batalha espiritual que foi vencida com perseverança, fé, jejuns e orações. Ele se alegra e descansa depois que o filho foi liberto das drogas, por exemplo, ou o seu casamento foi restaurado, ou a sua vida financeira foi restaurada, ou a sua saúde foi restaurada, ou ainda após uma longa bateria de exames e o resultado revela que o tumor era benigno. Descansa, né? Descansa. Assim, cansado pela grande luta fatigante, resolve que o momento é de comemoração, de baixar a guarda e relaxar um pouco, né? Vamos relaxar um pouco, que foi duro o negócio. Então, é nessa hora que Amaleque investe com sua força destruidora. O rei Davi voltava para casa feliz com seus troféus após uma série de campanhas no terreno inimigo, enquanto trabalhava para o engrandecimento do reino. Mas ao chegar ao seu lar, recebeu a notícia de que Amaleque havia atacado e saqueado suas famílias, esposas, os filhos, todos os bens e idosos sem piedade, sem dar nenhuma chance dele comemorar suas vitórias. Aqui ele cita 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 e 2. Diz assim, quando Davi e seus soldados chegaram de Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb e Ziklag. Nossa, essa cidade é difícil de falar. É Ziklag. E haviam incendiado a cidade. Levaram os prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Foi assim também que Amaleque agiu logo após a saída dos hebreus do Egito, a história que eu acabei de falar, né? Depois de 400 anos de escravidão e uma noite confusa de fuga sobre o choro da morte dos primogênitos, né? Lembra, né? Tinha morrido todos os primogênitos dos egípcios. Além disso, os judeus estavam debaixo das condições mais desfavoráveis de esgotamento, de ameaças e de intimidações que trouxeram grande estresse. Dessa forma que este inimigo lançou seus ataques sobre parte mais fraca do povo de Deus. Presta atenção, a parte mais fraca do povo de Deus foi atacada. Amém? Agora ele cita aqui Deuteronômio 25, 17 e 18. Lembre-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos. Eles se encontraram com vocês no caminho, eliminaram todos os que ficaram para trás, não tiveram temor de Deus. E prossegue aqui o estudo, né? É um estudo muito bom. Eu não vou ler mais porque vai, né? O que a gente precisava, o que eu queria que vocês entendessem comigo era isso. Jesus estava cansado, né? E nós nos colocando no lugar de Jesus, muitas vezes nós batalhamos ferozmente por uma situação. Nós estamos cansados, a vida nos deixa extenuado mesmo, né? Só nós sabemos as lutas que nós passamos, né? Se cada um fosse contar a história triste, eu acho que o nosso estudo aí, cada um aí poderia produzir uns 10 capítulos aí, né? Eu ia deixar com vocês, eu sei que vocês iam contar bastante história triste para mim.
porque a vida é assim, né? A vida tem muitas histórias. E nesse momento, irmãos, nós temos atitudes a tomar, né? Então alguns baixam a guarda, né? Falando, poxa vida, agora eu vou parar de orar um pouco, né? Orei tanto por essa questão, agora eu vou descansar um pouco. E a Bíblia diz que o inimigo, Amaleque, que ele personifica uma atitude do maligno. É uma potestade maligna, vamos dizer assim, um dos demônios, né? Que age nessa área, vamos dizer assim. Amém? Para que a gente entenda. Então, o demônio ele tem departamentos, ele tem vários especialistas. Ele tem demônios especializados em pegar pessoas que estão cansadas, que acabaram de vir, né? Ele fica ali na espreita da sua vida, esperando você se desgastar com alguns problemas. E quando você pensa que venceu o mal, que já está tudo certo, vem esse amalequita e ele tenta ali testar a sua fé novamente. Então, nesse mundo aqui não tem descanso espiritual. Nós precisamos estar sempre atentos. A Bíblia fala, né, que nós temos que andar sempre vigilantes, né? Sempre vigilantes, sempre atentos, né? As coisas, né? Porque o inimigo ele está ao nosso derredor, buscando uma brecha para que ele possa atacar. Amém, irmãos? Então eu queria só dizer a respeito desse versículo primeiro, antes da gente começar, eu acabei quase pegando o tempo todo. Peço que vocês me perdoem aí, mas eu achei importante a gente voltar. Eu estava sentindo que, acho que hoje Deus queria que a gente tocasse nesse assunto. Amém? Que a gente tocasse nesse assunto. Eu sei que a nossa batalha é grande, eu sei que o inimigo tem desgastado os corações, desgastado as mentes. Deixa eu falar. Amém. Resumindo, ele é sujo e baixo, né? Quando a pessoa está cansada, que está por causa de batalha, por causa de jejum, por causa que ele vem atacar. Ou quando uma pessoa está doente no hospital, está fraco, ele vem atacar. Ele vem atacar Jesus porque ele estava cansado, também fraco, apesar que Deus foi que levou, né? Amém. Mas geralmente é assim mesmo, né? Outra coisa que eu sempre noto também, toda vez que você está perto de ter uma coisa, uma vitória, uma coisa boa, acontece alguma coisa desse tipo também, para tirar você, ou tirar sua alegria, ou tirar você do foco de estar conseguindo aquela coisa, porque ele é corneteiro da bênção, né? Quando você está para ter uma bênção, sempre acontece uma coisa assim para você ou desistir ou perder, né, aquela bênção. Então, ele age mesmo na fraqueza da gente, fraqueza espiritual, né? Oi, peraí. Davi. Oi, Pasquale. Oi, tudo bom? Davi, você já passou o 4.5 e o 4.8? Você já falou ou ainda não? Nós falamos a semana passada, Pasquale, então, e eu retornei hoje. Mas se você pode comentar. Não, eu tenho uma pergunta aqui. Eu entendi que você falou, lembra que você falou que quando o Espírito está escrito com letra maiúscula é Espírito Santo, né, essas coisas. Uhum. Mas olha no capítulo 5. Então o diabo transportou a cidade. E no capítulo 8, novamente o transportou o diabo ao monte mais alto. Quer dizer, o diabo também pode transportar, pelo que eu entendi. Ou não? Ou eu estou entendendo errado? Não, tá certo, tá certo. Então ali, aí você pode aqui, né? Nós não entramos nessa seara da física, né? Para a gente saber se o transporte foi corporal ou se foi se o diabo fez com que Jesus ali tivesse uma visão desses locais, né? Ou se foi um transporte de espírito, né? Ali, né? A gente sabe que Deus, ele nos... há vários relatos de pessoas que são... como é que chama o termo? Elevadas ao céu. Arrebatadas, né? Arrebatadas do seu corpo, né? E elas saem do corpo, às vezes elas veem o corpo ali e elas saem do corpo, são levadas ao céu ou para ter alguma experiência ali que Deus queira mostrar, né?
Isso acontece com pessoas que a gente conhece aqui, né? O meu pai teve uma experiência assim, né? A Marta sabe disso, né? Então, Dona a Cordolina também. Cordolina aqui de Piracicaba, né? Que era Uhum. lá de São Paulo, que era da nossa igreja, que mora aqui em Piracicaba hoje Foi também. pro céu, foi no céu e voltou. Foi para o céu e ela viu certas coisas e ela tem experiência, ela conta. São pessoas muito sérias que a gente conhece, sabe que é verdade, né? É. Então existe essa forma de você ser levado. A tua consciência, né? Então é levada, né? A tua alma ali, teu espírito, vamos dizer assim, ele sai do corpo e é levado ali para uma experiência. Nós sabemos que isso daí, essa condição, essa visão espiritual, ela foi proibida, vamos dizer, cortada do homem junto com o pecado, né? Não é bem, é. Então, por exemplo, a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus caminhava, ia todas as tardes no jardim e conversava com o homem. Amém? O próprio Deus, ele interagia com o homem. Porém, depois do pecado, o homem não teve mais contato visual com Deus assim, né? A não ser Entendeu? com essas experiências sobrenaturais, onde o homem vê ali, ouve a voz, mas não vê o rosto de Deus, né? Ou vê um brilho grande, como Moisés viu, né? Ali no monte, né? Então ele tem assim experiências de teofania, né? Que a gente chama, que são experiências de Deus, porém num nível mais baixo, né? E agora a gente sabe que o inimigo, artificialmente, ele proporciona isso também a iniciados, né? Da É, bruxaria, a irmã, né? da Então, Irmandade eles fazem isso. então na bruxaria eles têm aquela Eles ensinam. agora eu não vou lembrar o nome. Para quem leu aí Rebecca Brown, né? É, Eu li. é, então aquela ele transporta também os feiticeiros, eles têm aquela coisa de eles saem do corpo e eles conseguem levados por um demônio, no caso, né? A Bíblia é muito clara nisso, né? Transcendental, E transcendente eles vão, por exemplo, espiritual. aqui eu quero espionar a casa do fulano de tal aqui. Então o diabo me faz a minha consciência ir lá, eu consigo ver o que está acontecendo lá, né? Eu consigo estar ali, mas isso já não é da parte de Deus, é da parte do inimigo, né? É claro que Jesus não foi levado por essa experiência de feitiçaria e nem pelo próprio Deus. Mas Deus permitiu ali que o inimigo mostrasse para ele aquelas circunstâncias, né? Então, você vê que, como eu falo sempre, né, que Lutero chamava o diabo que é o diabo de Deus. Deus permite que o diabo chegue a alguns pontos na nossa vida. Que o diabo nos tente até o limite de nós podermos resistir. A Bíblia diz que Como Jó, não né? vem tentação no homem maior do que ele possa resistir, né? Nós falamos até, acho que na última aula, sobre esse versículo. Como Jó, né, Davi? Como Jó foi tentado. Então, Deus conhece a resiliência e a capacidade de cada um de nós. É claro que tem pessoas, tem alguns de nós que são mais resilientes, são mais, vamos dizer, fortes, né? Emocionalmente falando, por exemplo. Então Deus, ele permite que o inimigo tente essas pessoas na sua emoção até um ponto mais alto, porque essas pessoas têm condição de resistir. Mas Deus também conhece alguns de nós que não têm essa capacidade emocional tão grande de resistência. Então, que essa pessoa, se ela for tentada no nível X, ela vai sucumbir, ela não vai aguentar. Então, Deus, na sua misericórdia, ele não deixa que essa pessoa seja tentada além dos níveis. Mas essa pessoa vai ser tentada também, né? Dentro da sua possibilidade. Porque Deus quer que nós tenhamos sempre condição de dizer não. Então eu acredito na base desses versículos, né, que a Bíblia diz que Deus não permite que nós sejamos tentados mais do que a nossa capacidade de resistência. Eu creio que Deus, na sua bondade e misericórdia, ele cuida de nós para que nós sejamos tentados, mas sempre possamos dizer não, né?
De tal modo que no julgamento final, quando a gente estiver lá diante de Deus, a gente não vai poder dizer assim, eu queria fazer tudo certo, mas a tentação foi tão grande, né? O inimigo foi tão sujo comigo que eu não resisti, eu tive que ceder. Então a Bíblia diz, Paulo fala que nós somos indesculpáveis. Nós não vamos poder dar desculpas, né, na hora do julgamento, porque nós temos sim condições e armas para dizer não. Não na nossa natureza, né, na nossa sabedoria, mas na base como Jesus fez, na base da palavra de Deus, né? Então o que vai nos dar força para dizer não? O conhecimento e a intimidade que nós temos com Deus através da sua palavra. Amém? Então, Pasquale, o inimigo pode sim colocar sugestões, né? Então, se você estudar aí a demonologia, nem lembro como chama, os estudos do inimigo aí, você vai ver que existem vários níveis de influência maligna, né? Até desde a sugestão, né? Sabe aquele desenho que ele fica aqui falando uma história para você e você começa a ter uma ideia que você não sabe de onde, né? Você está ali numa ponte alta e você fala, nossa, que vontade de me jogar dessa ponte, né? É claro que é o inimigo, né, que está ali, né? Falando, poxa, mas... Então o inimigo ele sempre está sugestionando. Agora tem pessoas que vão cedendo espaço na sua vida para o inimigo, né? Não deixando de obedecer a Deus, de confiar em Jesus, de seguir a palavra, praguejando, como diz aqui, né? Maldizendo, né? Colocando pessoas contra pessoas, fazendo aquilo que o diabo faz, né? Servindo vamos dizer, servos do inimigo. Essas pessoas, elas vão perdendo a condição de se defender, né? Elas vão ficando mais suscetíveis ao inimigo, então o inimigo vai se apossando de mais áreas da consciência e da vida, até a possessão demoníaca que a gente conhece, que a pessoa perder a sua própria consciência e entrar um espírito ali na consciência dela e tomar conta e mudar a sua voz e ela ser totalmente dominada, seu corpo ser totalmente dominada por uma outra consciência, que já é a consciência maligna, é uma possessão total do seu corpo, né? Esse é um estágio já avançado de alguém que está ali longe de Deus e permitiu que o inimigo tomasse conta das suas funções ali, né? E o inimigo toma conta do seu corpo e age além da vontade da própria pessoa. Amém? Então são níveis, né? Assim como a gente tem nível espiritual bom, né? A gente tem nível espiritual ruim, né? A gente pode se aperfeiçoar no bem e a gente pode se aperfeiçoar no mal, né? Vai crescendo, né? Crescendo nisso tudo. E aí Deus nos usa ou o inimigo nos usa, né? Usa, né? Mas, assim, igualzinho, né? O importante é que nós sabemos que nós não temos ideia. Nós Amém. não temos uma sabedoria própria. Nós precisamos da sabedoria de Deus, né? Então, não, eu sei como fazer. Eu sei como lidar com o diabo. Você vai cair do cavalo, né? Porque sem Deus nós não sabemos nada. Amém? Irmãos, foi diferente hoje. Acabou que a gente não entrou aqui, não avançamos no estudo. Mas, enfim, eu senti de fazer essa colocação e estou aberto às críticas aí. Não avançamos, hoje não avançamos na explicação, mas avançamos no conhecimento, no aproveitamento. A partir daqui, com a base que temos agora, vamos entender melhor. Eu achei importante, eu não sei, mas eu achei que... Muito importante. Se Deus tocou para você falar isso, é importante, porque agora a gente tem que saber tipo de pensamento de onde está vindo. Amém? Porque tudo... tipo de crítica que está vindo, a gente conhece. Na sequência aqui desse livro mesmo, de toda a Bíblia, nós vamos ver Jesus lidando com espíritos malignos, pessoas lidando com espíritos malignos. E você vê que tem gente que entende e tem gente que não entende. Você vai ver que tem pessoas ali que amarram, né? Tinha um pai ali que amarra o filho porque ele se debate, ele está possuído pelo maligno. A pessoa não tem o que fazer. Não tem sabedoria para libertar aquele menino, então ela amarra ali para ele não
fazer Não se besteira, machucar. né? Aquele que se jogava no fogo. Lembra um que tem na É, Bíblia, que ele se jogava no sim, fogo? nos evangelhos. Então, nós vamos ver muita situação, e agora a gente sabendo que Deus ele não provoca isso, mas o próprio ser humano exposto, né, ouvindo o maligno, ele vai se aprofundar nessa dominação do mal, né? A gente vai entender um pouco de como o mundo espiritual funciona, né? Para a gente não cair nessas mesmas armadilhas aí. Amém? Saber quem é que está falando ali na nossa cabeça, né? Exato. Se é Deus, saber distinguir, é importante, sim. Amém. Então, Ótimo. Então Tá é bom, isso. foi bom. Obrigado. Foi bênção, foi bênção. Ok, eu vou olhar para o pessoal que pediu aqui, a Dulcinea também pediu. Aí você olha para as